Ok. Vamos orar. Vamos direto ao assunto. Pai Celestial, obrigado por nos acordar hoje. Obrigado pelo seu santo dia de sábado. Senhor, viemos para receber uma palavra do Senhor. Graças a Deus que existe uma fonte, uma nascente na palavra de Deus que nunca seca. Vocês têm conselhos, vocês têm a verdade. Tu tens princípios para o povo de Deus, especialmente no tempo em que vivemos, para nos preparar para que possamos refletir a tua glória no fim. Abençoe-nos, nós oramos. Pai, enquanto compartilhamos, enquanto falamos, enquanto aprendemos e estudamos, abençoe o coração do seu povo hoje. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Certo, então aqui está o que temos para hoje. Então, esta é mais uma parte da série sobre a marca da besta. Vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante para entendermos. E eu posso garantir a vocês que não esperaram em vão. Eu preparei este estudo há apenas alguns dias. Alguns amigos me enviaram algumas anotações e eu trabalhei em algumas outras coisas também. Eu já havia feito um estudo sobre isso antes. Vocês vão entender o que quero dizer em 1 minuto. Agora, esta série vai revelar o que a profecia bíblica delineou claramente, mas que muitos têm medo de discutir. As 4 etapas da lei dominical. Uma crise que em breve confrontará a consciência de todos na Terra. À medida que governos, poderes religiosos e a sociedade se alinham de formas previstas há muito tempo, o povo de Deus precisa entender o que está por vir, por que isso importa e, mais importante ainda, o que deve fazer. Isso não se trata apenas de conhecer a profecia, mas de preparação, posicionamento e propósito nos momentos finais da história da Terra. Muito bem, então vamos falar hoje sobre as 4 etapas da Lei Dominical Nacional. Quero agradecer a um amigo meu do ministério que me enviou algumas anotações e eu acrescentei as anotações dele. O ancião Juan Carlos de Jesus, porque ele fez uma apresentação sobre isso anos atrás, e então eu pesquisei sobre o assunto. É bíblico e eu também vou compartilhar muitas profecias espirituais. Eu e ele tivemos uma conversa muito boa no nosso canal. Acho que foi há cerca de 1 ano, onde passamos por tudo isso que estamos falando agora. Então, se você acessar o AMC e procurar, por exemplo, o Estatuto Completo da Lei Dominical, vai encontrar algumas das coisas que estamos discutindo agora. Então, tudo bem. Então, aqui estamos nós. Em 1 Coríntios, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, e dos filhos de Issacar, que eram homens que tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Os filhos de Issacar tinham 2 habilidades principais. Eles entendiam os tempos, que é a profecia, e também sabiam o que Israel devia fazer. Eles compreendiam os eventos mundiais e entendiam o que devíamos fazer. Em relação a eles também, quero usar isso como base para onde vamos chegar hoje. Então, há 2 bestas em Apocalipse 13. Existe algo conhecido como a besta do mar e a besta da terra. Elas não são a mesma coisa. A besta do mar é mencionada nos primeiros versículos de Apocalipse 13. A descrição da besta do mar é algo mais ou menos assim. Ela tinha boca de leão, pés de urso, também corpo de leopardo, e tinha 10 chifres. Aqui estão algumas descrições rápidas dessa besta. Ela é uma besta composta, então é formada por diferentes partes. Em segundo lugar, ela recebe seu poder, trono e grande autoridade do dragão. Somos informados de que o dragão é Satanás, e também que o dragão pode ter uma aplicação secundária, que é a Roma pagã, porque Satanás opera através de 2 nações. Em seguida, ela profere blasfêmias, então essa besta vai reivindicar a capacidade de perdoar pecados e afirmar ser Deus na terra. Ela persegue os santos de Deus. Ela tem um histórico de matar o povo de Deus por causa de seus dogmas religiosos. Depois, ela governou por 42 meses.
Portanto, houve um período de tempo que equivale a 1250 anos. Assim, essa besta assumiu o poder em 538 depois de Cristo. Ela governou até 1798, o que é exatamente 42 meses quando você faz as contas, ou seja, 1260 anos. Você pode ouvir a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. É exatamente o mesmo período de tempo. Depois, ela recebe uma ferida mortal. Agora, isso é crucial porque é aí que ele vai mudar a conversa. É no final dos 42 meses que a ferida mortal foi infligida, o que significa que ela perdeu o poder. Que poder ela perdeu? Ela perdeu o poder civil. Então, ainda é uma igreja, mas perdeu seu poder civil. Isso é o que se conhece como união entre igreja e Estado. Quando a besta estava unida ao Estado, o período conhecido como a Idade das Trevas. Quando a besta perdeu a autoridade civil em 1798, ela recebeu uma ferida mortal quando o general Berthier entrou em Valence, na França, e levou o Papa como prisioneiro. O poder civil foi tirado dela. E agora tínhamos uma igreja. Ela já não tinha mais o apoio do Estado, então não podia controlar as mentes das pessoas. É isso que a história mostrou. E a Bíblia diz que o número do nome da besta é 666. E novamente, se você somar o nome do sistema da besta, que é o Vigário de Cristo, também chegará a esse número. E novamente, acho que isso faz parte do conversa que vou ter com você, Bill. Em uma conversa particular, esse é um número legítimo. O indivíduo que estava falando está interpretando isso completamente errado, e ele estava usando uma visão futurista de interpretação. Por isso que eu pensei, há falhas sérias aqui. De qualquer forma, a Bíblia diz que a sua ferida mortal seria curada. Ela recebeu uma ferida mortal em 1798, mas a profecia bíblica diz que a ferida mortal será curada. Então, quem é esse sistema da besta? Vamos ser diretos sobre o assunto? É o papado, o sistema da Igreja Católica Romana. Gosto de dizer isso apenas por precaução. Nós não condenamos os católicos. Nós não odiamos o povo católico romano. Acreditamos que há pessoas de Deus em todos os lugares, mas o sistema do papado é o anticristo. Isso é bíblico. Agora, a segunda besta que encontramos é esta aqui. É a besta que sai da terra. Então, há uma diferença aqui. Uma saiu do mar, a outra saiu da terra. Você vai ver, elas não são exatamente a mesma besta. Então, qual é a diferença dessa besta? Vou destacar 4 pontos principais. Ela surgiu exatamente quando a primeira besta havia recebido uma ferida mortal. Isso é crucial. Em 1798, o papado recebeu uma ferida mortal, perdeu o poder civil porque o general Berthier capturou o Papa. Ele era o Papa Pio, acho que esse era o nome dele. Eu esqueci qual era o número dele. Em 1798, isso aconteceu durante a Revolução Francesa. E bem por volta de 1798, a outra besta surgindo, a profecia nos diz, e isso é crucial. A segunda coisa que nos é dita, a segunda besta o surgimento da segunda besta é comparado ao de um cordeiro. Agora, quero ser muito cuidadoso com isso. A segunda besta não é um cordeiro. Ela tem características de um cordeiro. Então, diferente da primeira besta que recebeu o poder do dragão, a segunda besta adotou alguns dos princípios do cordeiro. Isso é diferente. O terceiro ponto é que a besta da terra tinha 2 chifres, mas nenhuma coroa, então isso é crucial. A primeira besta tinha chifres com 10 coroas, mas a segunda besta não tem coroa. O que isso significa? A besta da terra falará como um dragão. Então, para deixar bem claro, esta é os Estados Unidos da América na profecia bíblica. Isto é Apocalipse capítulo, eu sei que não li a escritura propriamente dita, mas só para referência, Apocalipse 13. Nós já ouvimos isso. Para nós que somos estudantes de profecia bíblica, sabemos disso. Eu vi outro. Então não é o mesmo. Surgindo da terra, diferente do mar, tinha 2 chifres como um cordeiro. Não há coroas nem chifres. Como um cordeiro, diferente do dragão. E ele falava como um dragão. Agora, isso é assustador. Vamos ver onde isso vai dar. Então, este é o trecho que descreve a ascensão dos Estados Unidos na profecia bíblica. Aqui estão mais algumas pistas para analisarmos.
Grande controvérsia. 441, parágrafo 1. A Constituição garante ao povo o direito ao autogoverno, prevendo que os representantes eleitos pelo voto popular deverão promulgar e administrar as leis. A liberdade de crença religiosa também foi concedida. A cada homem é permitido adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Agora ouça com muita atenção as próximas duas palavras. O republicanismo e o protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Vimos então que tinha 2 chifres, mas nenhuma coroa. Chifres, na profecia, representam poder ou uma forma de governo. Agora, ele diz o que esses 2 chifres representam. Primeiro, republicanismo. O que é isso? Republicanismo é um estado que permite que seu povo vote. Podemos chamar isso de república constitucional. Podemos até chamar de democracia. Bem, isso pode abrir um outro debate sobre como isso está sendo interpretado hoje em dia. Mas quando você tem um país onde as pessoas podem votar em seus líderes, isso é conhecido como republicanismo. Porque antes disso, o sistema da besta ou o sistema do dragão tinha coroas indicando que eram reis. Havia uma dinastia. O poder era passado de uma dinastia, de um grupo de homens para outro. Mas neste país, os Estados Unidos, você pode votar. Você precisa entender o quão sério isso era. Em 1798, não havia outra nação na Terra que tivesse um sistema assim, onde seus líderes podiam ser eleitos. Então isso é muito crucial. E não só temos isso, esse é o primeiro chifre. E o segundo chifre é o protestantismo. Então esta é uma igreja sem papa. Aqui nos Estados Unidos, diferente dos países anteriores, temos liberdade religiosa e liberdade civil. Portanto, republicanismo, liberdade civil. Protestantismo, liberdade religiosa. Agora, continuando, isso se tornou os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo do seu poder e prosperidade. Você não vai querer perder isso. No momento em que os Estados Unidos perderem esses 2 chifres, e já existem sistemas em vigor agora, eles estão agarrando os 2 chifres da besta e tentando quebrá-los. Ok, então é isso que estamos analisando profeticamente, se você quiser observar as imagens e os símbolos. Agora, esses princípios são o segredo do seu poder e prosperidade. Portanto, no momento em que você perde isso, acabou. Agora, os oprimidos e marginalizados em toda a cristandade têm olhado para esta terra com interesse e esperança. Milhões buscaram suas costas, e os Estados Unidos se elevaram a um lugar entre as nações mais poderosas da terra. Isso é poderoso. Tenho orgulho de ser americano. Tenho orgulho de viver neste país. Eu não falo mal deste país. Isso é uma bênção. Estar neste país, eu fui criado no Haiti. O Haiti está cheio de comunismo. E deixa eu te dizer uma coisa, você não tem liberdade. E se você quiser ver algumas coisas muito perturbadoras, vá ler as notícias do Haiti. Ok, então neste país temos liberdade para adorar. Temos liberdade para votar. E podemos optar por não votar, porque às vezes alguns desses caras que nós, colocamos no poder são muito corruptos. Com relação ao caso Epstein, eu fico tipo, sei lá. Essa é a história que me basta quando o assunto é votação. Vamos ficar por aqui. Quanto às votações federais, eu digo, mantenham as mãos longe disso porque há corrupção grave envolvida. Agora, porém, ainda é um privilégio. Ok, é um dever cívico votar em questões importantes, manter as leis e a ordem em um país. Não há nada de errado nisso. O problema que estamos enfrentando agora é que esses 2 chifres, que estavam obviamente separados, estão começando a se unir. Eles estão se aproximando cada vez mais. E a profecia bíblica nos diz que isso será escrito como problema. A Bíblia se refere a isso como, e ele falou como um dragão. Agora vejamos como isso está sendo concretizado. Agora vamos abordar alguns assuntos. Apocalipse capítulo 13, dos versículos 12 a 18, começou a nos explicar um comportamento diferente da besta. Diz o seguinte: e exerce todo o poder da primeira besta, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele realmente faz grandes maravilhas. E faz com que fogo desça do céu sobre a terra diante dos homens e os engana, que habitam na terra por meio dos milagres que ele teve poder para fazer diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem. Ponto importante. Quero ter certeza de destacar isso.
Imagem para a besta, que teve a ferida pela espada e viveu. Lembre-se, a besta estava morta. Quando essa imagem é dada à besta, ela revive. Então isto é uma ressurreição. Olha só isso. Ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e realizasse ações. Causa. A palavra cause aqui se refere a compelir, forçar, legislar. Para que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Decreto de morte. Está tudo explicado nos mínimos detalhes. Agora, ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravizados, recebam uma marca na mão direita e na testa, leis internacionais. Isto não se trata apenas de um país. Todos seguirão o exemplo. Ninguém poderá comprar ou vender sem o sinal, o nome ou o número da besta. Boicote econômico. Isso significa que o sistema econômico deve se tornar tão controlado que eles possam determinar quem pode comprar e vender. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. É preciso sabedoria para entender isso. É por isso que as pessoas podem ler a profecia. Elas não conseguem entender isso, mas Deus revela tudo. Você tem que calcular o número da besta, na verdade. Se você descobrir o nome dessa besta e contar esses números, você vai acabar chegando a um único sistema. É o sistema da Igreja Católica Romana. Agora. Vamos lá agora. Vimos as liberdades, entendemos onde fomos criados e uma mudança está chegando. Meus caros amigos, permitam-me explicar com calma. Foi o próprio Benjamin Franklin que certa vez foi abordado por uma senhora muito curiosa que lhe perguntou: "Diga-me, senhor, o que é que nós temos exatamente aqui?" E então a resposta foi: "Bem, doutor, o que temos aqui? Uma república ou uma monarquia?" E então a resposta foi: uma república. E aqui está a frase assustadora, se vocês conseguirem mantê-la. A questão é que, se você realmente estuda os impérios mundiais e a ascensão e queda dos impérios mundiais, muitas vezes, o padrão que estamos vendo em nosso país hoje é literalmente a mesma coisa. Isso aconteceu com o Império Babilônico, com o Império Romano, com a Grécia, com os Medo-Persas, e você pode voltar muito no tempo até o Egito. Eles ascendem. Eles se tornam extremamente poderosos. Expandem militarmente. Dinheiro, boicote econômico começa a acontecer. E a liberdade religiosa é violada. E esses impérios acabam ruindo. Na verdade, é um padrão muito interessante. Há alguns livros interessantes que realmente traçam paralelos com algumas dessas coisas. E novamente, estamos indo para algum lugar profeticamente. Agora, a imagem da besta. Há um livro do qual vou citar bastante hoje que é O Grande Conflito. Isso vai nos ajudar a entender as coisas. Então estou juntando todas as peças para que você possa enxergar a luz completamente. Vamos olhar para isso. Mas o que é a imagem da besta? É a pergunta que queremos fazer. Como ela será formada? A imagem da besta é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem para a primeira besta. Também é chamada de imagem da besta. Então, para entender o que é a imagem, só um segundo aqui para você poder silenciar. Aí. Pronto. Então, para aprender o que é a imagem da besta, a imagem. É interessante saber como ela é e como será formada. Agora, a pergunta é: qual é o conselho? É fundamental que analisemos detalhadamente as características da própria primeira besta, o papado, conforme mencionamos anteriormente em nossa análise. Em seguida, devemos observar quando a igreja primitiva se corrompeu profundamente. Ao se afastar da simplicidade original do evangelho e aceitar diversos ritos complexos e variados costumes de origem pagã, ela acabou por perder completamente a essência do Espírito e o sagrado poder de Deus. Para controlar a consciência das pessoas, ela buscou o apoio do poder secular. O resultado foi o papado. Uma igreja que controlava o poder do Estado e o utilizava para promover seus próprios interesses, especialmente para a punição da heresia. É muito importante entender isso. A igreja primitiva entrou em uma série e graus de apostasia. À medida que a apostasia acontecia no Império Romano, a igreja buscou o apoio do poder secular. Foi então que Constantino foi à igreja. Mas quando ele foi lá, trouxe o paganismo consigo. E a suposta imagem do paganismo passa a ser a dos cristãos. Eles ganharam um novo nome, novos títulos, e essas mesmas práticas agora são ordenadas na fé cristã. Isto é o que você sabe. Isso é o que se conhece como paganismo batizado. Assim agora a igreja detém o poder do Estado.
Saímos da Roma pagã para as pessoas vagueiam. Foi isso que aconteceu sob Constantino. É uma união perfeita entre igreja e Estado. E dessa união surgiu um sistema conhecido como o Papado, a Igreja Católica Romana. Até o nome é Igreja Católica Romana. Ela veio de Roma, é uma extensão dos Césares e das mesmas práticas pagãs. A única diferença é que ela veste uma camisa chamada cristianismo. Só isso. Mas por trás disso está o paganismo. É isso que a história nos mostrou. E é isso que ela está mostrando aqui para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta. E é por isso que eu digo, pessoal, eu digo às pessoas, ouçam, Ellen White não é apenas uma profetisa. Ela não é apenas inspirada. Ela é uma teóloga. Essas coisas que ela está explicando agora, a grande maioria do mundo cristão não consegue entender. E você vai ao espírito de profecia, você simplesmente lê uma citação. Lá está. Agora eu posso mostrar isso pela Bíblia. A Bíblia realmente explica isso, mas você precisa ligar os pontos, leva um pouco de tempo. Você simplesmente vai lá, lê o pensamento e está ali bem diante de você. E ela está 100% correta. Agora, olhe para isso. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso deve controlar tanto o governo civil que a autoridade do Estado também será empregada pela Igreja para alcançar seus próprios objetivos. Uau, isso é crucial. Então, o que devemos procurar profeticamente? Você deve começar a ver religiosos tentando assumir o controle do poder político. E à medida que você vê isso acontecendo, os dois chifres, em vez de estarem separados, estão se aproximando, prontos para se abraçarem. É isso que está acontecendo profeticamente. Olhe para isso. Somos informados de que, sempre que a Igreja obteve poder secular, ela o utilizou para punir a dissidência de suas doutrinas. Igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma. Ao formar alianças com poderes mundanos, manifestaram um desejo semelhante de restringir a liberdade religiosa, quero dizer, de restringir a liberdade de consciência. Agora você diz, Pastor James, do que você está falando? Vamos assistir a alguns vídeos. Ouça. O motivo pelo qual tivemos tantas regulamentações excessivas em nossa nação é porque a Igreja concordou. A Igreja é quem deveria direcionar o governo. O governo não deve ditar as regras da Igreja. Não era essa a intenção dos nossos fundadores. E estou farto dessa bobagem de separação entre Igreja e Estado, que não está na Constituição. Estava numa carta horrível e não significa nada do que eles dizem. Se você perguntar a qualquer historiador de verdade sobre essa afirmação, ele lhe dirá que não está 100% correta. Isso é parcialmente verdade, certo? Mas o que você está ouvindo é que a Igreja deve controlar o Estado e não o contrário. E o que eu gosto de dizer às pessoas é que ambos os sistemas precisam permanecer separados. Escute, a Igreja pode morar no mesmo bairro onde a Igreja está localizada, assim como você tem vizinhos. Mas no momento em que passam a morar juntos na mesma casa, dormindo na mesma cama, a história demonstra que a violência doméstica acontece. E sempre que dois casais estão brigando, sabe quem mais sofre? As crianças. Então é esse princípio que vamos analisar agora. À medida que Igreja e Estado começam a se aproximar, o povo fiel de Deus vai sofrer. É assim que funciona esse princípio. Agora, ela não é a única. A Igreja nunca foi feita para ser submissa a um governo. Ela foi feita para influenciar. Ouça-me, diz Deus. Nunca deveria ter havido separação entre Igreja e Estado, diz o Senhor. Meu governo no Antigo Testamento era governado pelo sacerdócio. E a nação prosperava sempre que eles tomavam a autoridade, diz o Senhor, da Igreja. Eles deixaram a nação desprotegida. Agora lembre-se de que alguns desses indivíduos podem ser sinceros de coração, mas estão tristemente enganados. A Bíblia nos diz que quando eles realmente fazem isso, é isso que está realmente acontecendo. Profeticamente pode parecer confuso, mas não é. Aqui está o que eles estão fazendo.
A Bíblia diz que o engano virá, e então, por meio de milagres, então fiquem atentos a falsos milagres, falsos avivamentos. Fiquem atentos a isso porque isso vai compelir e convencer os corações. Mas em seguida, disse aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Assim, eles estão convencendo a terra a aceitar a união entre igreja e Estado. Mas quando esse sistema cria uma imagem da besta, seja o nacionalismo cristão, seja o republicanismo, sejam os republicanos, seja Donald Trump, seja qual for a direção que você veja, este esforço visa unir igreja e Estado. Poitiers, 2025. Rei lá. Há uma infinidade deles. Teologia do domínio. Posso mostrar-lhe que já existem vários sistemas diferentes que visam isso. E agora, o que acontece como resultado? Tinha poder para dar vida à imagem da besta. Isso é interessante. Está ressuscitando quem? Está ressuscitando Roma. É isso que está acontecendo. Lembre-se, a fera recebeu um ferimento mortal. Está aí, bem ali. Muitos não vão adorar o bebê, então ele deve ser morto. Existe... Estou procurando a palavra viver. Aí está. Quem foi ferido pela espada e sobreviveu ali? Está bem ali que deveriam fazer uma imagem para a besta que foi ferida pela espada e de fato viveu. Quando foi que a besta recebeu um ferimento mortal? Em 1798, quando perdeu o poder civil. Então, em outras palavras, quando eles fazem uma imagem para a besta, o que estão fazendo? Eles estão restaurando o poder civil da primeira besta. É isso que eles estão fazendo. Então, nacionalistas cristãos que acreditam em um esforço para lutar contra o comunismo, o marxismo, essas são questões reais para combater a ideologia de esquerda. Esses são problemas. Ok, entendemos que a solução deles também é um problema. Então, qual veneno você escolhe não resolve realmente o problema, porque o problema é que a solução é o evangelho. Mas temos essa ideologia de esquerda que é definitivamente ruim. Nós não apoiamos isso. E então você tem o nacionalismo cristão de extrema direita, governo republicano, supostamente de direita. Mas desse lado também há violação da liberdade religiosa. Então, os esquerdistas vão tirar sua liberdade religiosa. E a direita também vai tirar a liberdade religiosa. Então, qual veneno você escolhe? Nenhum. Agora veja, o que está acontecendo? Eles deveriam fazer uma imagem para a besta que recebeu a ferida de espada e sobreviveu. Então, ele está restaurando o poder. Quando o poder é restaurado, o que acontece então? Ele tinha poder para dar vida à imagem da besta. Então isso significa que a segunda besta e os princípios religiosos, ou os religiosos, como posso dizer isso? Os evangélicos da igreja americana terão a capacidade de fazer isso acontecer. Porque uma vez que eles fizerem isso, adivinha quem é revivido? A primeira besta é revivida. Então, em outras palavras, tudo o que eles estão fazendo agora é preparar o terreno para que o catolicismo romano assuma o controle total da América. É isso que está acontecendo. Se eu for soletrar para você agora, Luxon, Bill, e novamente, essas são pessoas honestas. Nós não condenamos indivíduos, mas eles estão tristemente enganados. A ideia de que existe separação entre igreja e Estado da forma como tem sido, ter sido manipulado por líderes em nosso governo, é absurdo. É absurdo, é uma fraude e é tirania. É exatamente isso. E já passou da hora de toda pessoa, todo pastor que ama a liberdade religiosa, se levantar e dizer, não vamos mais fazer isso. Não vamos mais brincar desse jogo de separação entre igreja e Estado. Se valorizamos a liberdade, temos que lutar e temos que nos posicionar contra essa absurda chamada separação entre igreja e Estado. Talvez não gostemos disso. Pode ir contra a nossa natureza e os nossos instintos, mas temos que fazê-lo. É o que Deus diz para fazer. Jesus enviou seus discípulos ao mundo para pregar o evangelho do reino, o seu reino. E somos chamados a obedecê-lo em tudo o que fazemos. Portanto, não consigo imaginar que exista um governo na terra que seja contrário ao reino de Deus. Bem, se for isso, não é um governo? Não é. Não é um governo. Uau. Infelizmente, um engano. É a separação entre igreja e Estado que lhe dá liberdade. Sempre que igreja e Estado se unem, a liberdade é frequentemente cerceada, especialmente daqueles que se recusam a aceitá-la. Isso é profecia. Agora, aqui está o vice-presidente J.D. Vance. A mesma pergunta será feita a ele. Escute o que ele diz.
Primeiramente, preciso dizer que estou muito feliz em ouvir você articular valores cristãos em um palco como este e nos lembrar de que coisas que tomamos como certas e que valorizamos tanto têm uma origem cristã. Então, obrigado por isso. Eu falo isso de verdade. No entanto, grande parte do liberalismo, aliás, grande parte da extrema esquerda é, se você realmente prestar atenção, uma espécie de versão pervertida do cristianismo. Não há nada de errado, é claro, em focar nas pessoas que são desfavorecidas, por exemplo, esse é o foco do liberalismo. Mas se você separar isso completamente de qualquer dever religioso, de qualquer virtude cívica, isso pode, por exemplo, se tornar um incentivo à ilegalidade. Você não pode ter compaixão apenas pelo criminoso. Você também precisa ter justiça, e é por isso que eu acho que uma ordem moral cristã devidamente enraizada é uma parte tão importante do futuro do nosso país. Mas desculpe, eu te interrompi. Vá em frente. Amém. Absolutamente. Por mais que eu espere e ore para que possamos ser uma nação de cristãos, a ideia de uma nação cristã me assusta. Então eu gostaria de... Desculpe por isso. Vou adiantar o processo. Primeiramente, preciso dizer que estou muito feliz em ouvir você, e talvez seja mesmo isso. Verdadeiro. Essa linha deve ser tênue para os cristãos. Te interrompi. Vá em frente. Amém. Absolutamente. Por mais que eu espere e ore para que possamos ser uma nação de cristãos, a ideia de uma nação cristã me assusta. Gostaria, portanto, de ouvir a sua opinião sobre um argumento bastante complexo. Talvez devesse haver uma separação, como pelo menos um dos nossos fundadores defendeu, entre igreja e Estado em nível nacional. No entanto, essa linha divisória pode e deve ficar mais tênue à medida que descemos para o nível da comunidade. E talvez esse seja, na verdade, o sistema, a estrutura que nossos fundadores nos deram quando disseram que o Congresso não deve criar nenhuma lei estabelecendo um corpo religioso. No entanto, os estados tinham relações próximas com as igrejas naquela época. Sim. Você acha que essa é uma justificativa que funciona? Você acha que é assim que devemos implementar esses valores cristãos? Então... Esse é um ponto muito sutil e eu só quero garantir que todo mundo esteja mais ou menos na mesma página aqui. Se você voltar à primeira emenda, ela não fala em separação entre igreja e Estado. Ela diz que o Congresso não deve criar nenhuma lei que respeite o estabelecimento de uma religião. Mas se você voltar à época da fundação, havia na verdade vários estados que tinham igrejas formalmente reconhecidas. Então havia a Igreja Anglicana da Virgínia. Essa era a igreja oficial da Virgínia. Maryland era a única com forte presença católica entre as 13 colônias. O que houve foi que a Suprema Corte entendeu que o Congresso não pode criar leis estabelecendo uma religião, para, na prática, expulsar a igreja de todos os espaços públicos em nível federal, estadual e local. Acho que foi um erro terrível e ainda estamos pagando as consequências disso hoje. Mas se, e acho que esse é o seu ponto, se você desfizesse isso, se voltasse a um sistema realmente pretendido pelos fundadores, onde o Congresso não estabelece uma religião oficial, mas as pessoas em suas comunidades locais podem basicamente fazer o que quiserem, acredito que esse seria um sistema melhor do que o que temos hoje. Mas acho que o princípio mais importante que devemos lembrar é que você não precisa expulsar completamente Deus do espaço público, que é o que fizemos na América moderna. Não foi isso que os fundadores quiseram. Isso não é bom para os Estados Unidos da América. E qualquer um que diga que isso é exigido pela Constituição está mentindo para você. Obrigado. Sabe, se você conhece qualquer coisa sobre os pontos de vista dos jesuítas, você vai entender esse discurso. Sabe, para a maioria das pessoas isso vai passar despercebido, mas na verdade isso não é historicamente preciso. Vamos seguir em frente. Primeiro, Bem, você entendeu? O ponto aqui é que eu encontrei esse vídeo antigo. Eu deveria ter te contado de onde eu o tirei. Sim, isso tem alguns anos. E sim, isso tem pelo menos 20 anos. Mas eu quero que vocês ouçam o conceito, certo? Está passando na minha TV, sabe? Então você está definitivamente voltando muito no tempo. Mas o conceito é o mesmo. A percepção transmitida neste vídeo sobre uma lei nacional que obrigava a frequência à igreja aos domingos. Escute, é muito interessante.
Onde está o papai? Chegando atrasado para a igreja. Eu Suponho que ele ainda esteja se vestindo. Não, ele saiu. É mesmo. Ele levou a vovó ao parque. Tchau, que manhã linda. Querido, você nem está vestido. Você vai se atrasar para essa igreja. Eu não vou. Você não vai? Sério, John? Você não falta à igreja há 20 anos. Não vou. Você... Se importa se eu perguntar por quê? Vou pescar. Você vai o quê? Nós... Não fique tão alarmada. Mas papai, você vai ser preso. Não sabe que aprovaram uma nova lei? Proibido pescar no domingo? Quem aprovou isso? Foi só na semana passada. A Liga pela Democracia dos Idosos aprovou, Isso mesmo, e agora todo mundo tem que ir à igreja. mas a vovó não vai à igreja. É porque ela tem um atestado médico. Se você for velho o suficiente, pode conseguir um atestado médico e não precisa ir. É por isso que não tem ninguém na rua domingo de manhã. Eu não tinha reparado nisso. Bom, é claro que não. Você sempre esteve na igreja. Não importa. Mas está decidido, vou pescar. Sério, papai. Agora, Não fiquem todos tão alarmados. Vocês não precisam chamar um advogado e me internar. Vou comer uma pilha enorme de panquecas frescas e fofinhas, mergulhadas em xarope dourado e brilhante. E depois vou pescar. Muito bem, minhas crianças. Nós vamos à igreja agora mesmo. Vocês entenderam o recado. Então, leis religiosas obrigando você a ir à igreja. Senão você pode ser preso. Você pode conseguir um atestado para escapar de uma lei dessas. E até a família pode se voltar contra você se decidir não cumprir. E eu olho para isso. Eu penso, isso é tão profético aqui. Salvar a América salvando a família, uma base para os próximos 250 anos. Agora, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Não vou ler cada detalhe, mas aqui está o ponto. A Fox News falou sobre isso. Isso foi feito pela Heritage Foundation, que é o próprio sistema, sim, a Heritage Foundation. Eles também lançaram o que é conhecido como Projeto 2025, que muitos adventistas do sétimo dia conhecem. Tipo, espera aí, tem uma lei dominical aqui. Isso não parece bom. Bem, afinal, não éramos tão loucos assim, porque nesse mesmo documento, o que eles estão propondo é interessante. Lá está. A Fox News fala, você sabe sobre o lado positivo desse documento. E então continuamos procurando e fomos até esta página. E lá está, bem ali. Isso mesmo. Apoio a um dia de descanso uniforme. E sim, eles estão pedindo por isso. E eles estão usando o caso de McGowan e Maryland. A Suprema Corte decidiu por 8-1 que as leis de fechamento aos domingos, que incluem o propósito de proporcionar um descanso uniforme, são constitucionais. Uau, é isso aí. Mas espere, isso causou um certo alvoroço. Até mesmo a Nad, e eu fiquei tipo, uau, a Nad está dizendo alguma coisa. Cadê o senhor? A Nad se manifestou e disse, domingo, a proposta de descanso levanta preocupações sérias sobre a liberdade religiosa. Vamos avançar direto para o último comentário que eles fizeram sobre isso. Isso é o que eles dizem. Leis dominicais vão contra a primeira emenda da Constituição do Zewar. Constituição que preserva a liberdade religiosa para todos os americanos ao exigir que o governo permaneça neutro entre diferentes crenças religiosas. Nossos líderes da igreja na divisão norte-americana e nas uniões continuarão a sustentar a bandeira da verdade e da liberdade religiosa. Louvado seja o Senhor, opondo-se firmemente a essa proposta e a quaisquer medidas semelhantes. Mas, novamente, todos continuam a soar o alarme. Aqui está você neste podcast, e o título deste episódio é sobre o argumento a favor do cristianismo, do nacionalismo cristão. A pessoa que está falando aqui é Steven Woolberg. Na verdade, Steven será o próximo depois deste indivíduo. E a ideia principal é que ele é um estrategista, um teórico político. E a ideia principal é que precisamos voltar e tornar a América cristã novamente. E uma das maneiras de fazer isso, e isso é muito, muito interessante de se observar, precisamos de uma lei dominical para isso. Essa é a primeira lei que deveríamos implementar se quisermos ter uma nação cristã. Ouça. The
Depende. Quer dizer, se a esquerda pudesse consultar as leis da época da fundação do nosso país, diria: bem, isso é uma ditadura cristã. Eles tinham leis sobre o sábado, certo? Não se trabalha aos domingos. Isso está previsto em lei. Tínhamos leis sobre o sábado, tínhamos leis contra a blasfêmia. Eles foram, de fato, processados ao longo de toda a nossa história. E isso até algumas décadas atrás. E assim, aquilo era uma ditadura? Não, aquilo foi uma experiência na nação mais livre do mundo, mas era uma nação cristã livre? Sim. Certo? Então será como uma ditadura? Não, mas será perigoso para os nossos inimigos. Então, e o que quero dizer com isso é que aquele esquerdista que quer se agarrar a aborto como sacramento... Não, desculpe. Padrões que incentivam o culto em família ou algum tipo de instrução cristã familiar, eles têm esses aspectos sociais. Mas também há os aspectos legais, como haver um dia de descanso, haver o dia de sábado. Acho que esse é o mais fundamental. A primeira lei que nosso país deveria trazer de volta, nos níveis de condado ou estado, deveria ser a lei do domingo, a Blue Law. E isso deveria servir para restringir o comércio comum, para que as pessoas fossem incentivadas a frequentar a igreja. Esse é o primeiro passo, legalmente. Mas essa é outra forma de as pessoas agirem. O povo elege pessoas para cargos públicos, e esses cargos são cargos designados por Deus para o bem do povo. E uma dessas coisas deve ser que eles ajam para o bem cristão do povo. Tudo bem. Tudo fará sentido daqui a pouco. Agora, estamos analisando a imagem da besta e vou mostrar a vocês as etapas de como isso será implementado. Tudo isso está detalhado no grande conflito nas Escrituras. Aqui vai mais um. Este é o pastor Joel Weber. Acho que já mostramos um vídeo dele antes, mas você vai ver como essas coisas soam radicais, certo? Quando você fala em separação entre igreja e Estado, todos nós acreditamos como adventistas do sétimo dia, e não somos de esquerda por acreditar nisso, que as pessoas devem ter liberdade de culto e que matar bebês é errado, certo? Os últimos 6 mandamentos devem ser mantidos e aplicados pelo governo. Mas os 4 primeiros não é função do governo fazer cumprir isso. Mas de acordo com Joel, ele pensa diferente. Ouça. Adote um preâmbulo distintamente cristão e então todos os 10 mandamentos devem ser legislados. O que fizemos foi considerar a segunda tábua da lei, ou seja, a segunda tábua, que significa os mandamentos 5 a 10. Os mandamentos de Deus que dizem respeito ao nosso relacionamento horizontal com o próximo, como não roubar, não matar, esse tipo de coisa. E achamos que isso deve ser legislado pelo magistrado civil, mas a primeira tábua da lei, não. Isso não é verdade. E não estou falando apenas da antiga aliança de Israel e do Antigo Testamento. Olhe para o rei Alfredo. Olhe para Constantino. Olhe para Ricardo Coração de Leão. Olhe para o Duque Godofredo, que partiu um turco ao meio na diagonal com um único golpe de espada. Esses caras legislaram ambas as tábuas da lei. É daí que vem toda a prosperidade, porque você não pode ficar suspenso no ar. Esses mandamentos da segunda tábua, de não roubar do seu próximo, separados de não ter outros deuses diante de mim. A idolatria é a nascente da correnteza. Obrigado. Não se pode ter um povo idólatra e, ao mesmo tempo, um povo moral. Falsa doutrina, falsa doutrina. E eu poderia passar horas mostrando a vocês o quão falho isso é. Aliás, tive uma conversa com James Rafford. Ele destruiu esse argumento. Analisamos o vídeo, ele o destruiu. Você sabe. Mas ele ainda não terminou. Aqui está outro vídeo. É ele de novo. Agora, ouça, ele vai mencionar nosso nome aqui. Agora, o motivo pelo qual aprecio esses vídeos, não gosto do que está sendo dito, mas pelo menos sabemos o que eles estão dizendo e seus planos, e sabemos o que fazer a respeito disso. E também, isso confirma o que a Bíblia diz e o que o Espírito de Profecia diz. Então, de acordo com Joel Weber, se houvesse um nacionalismo cristão, este seria o resultado disso. E até mesmo os adventistas do sétimo dia serão mencionados nisso. Assista a isso. Certo, deixe-me pausar meu vídeo rapidamente e então vamos continuar assistindo. Vamos continuar. Eu disse, aqui estão meus critérios para votar. Coloquei 5 itens. Agora, eu pessoalmente acrescentaria mais alguns, mas isso foi só eu respondendo o mais rápido que pude. Eu disse, aqui estão 5 critérios para votar. Número 1, a América deve ser uma nação cristã. Eu sou um nacionalista cristão. E sim, eu exigiria uma profissão pública de fé, de que você é cristão, para poder votar. Então, meu primeiro requisito, antes de qualquer outra coisa, é a fé.
é religião. Você deve ser cristão? Bem, que tipo de cristão, Joel? Um cristão confessional, de credo histórico. Você deve afirmar publicamente, você deveria ter que afirmar publicamente o credo niceno, o credo dos apóstolos. Bem, e quanto aos católicos, eles poderiam votar? Sim. E quanto aos ortodoxos orientais? Sim. E quanto aos batistas e anglicanos, episcopais e presbiterianos? Sim. E quanto aos mormons? Não, é uma seita. Não, eles não acreditam que Jesus é o Criador. Eles acreditam que ele foi o primeiro a ser criado. Eles acreditam que ele seja o primeiro a ser criado, mas não o Criador. Eles não são trinitários. Não, claro que não podem votar. Eles não são cristãos. Testemunhas de Jeová, e quanto a elas? Não, eles não são cristãos. Adventistas do sétimo dia? Não, eles não são cristãos. É uma seita. Certo, mas e os muçulmanos? Sem chance. E quanto aos judeus? Sem chance. Hindus? Sem chance. Ateus? Sem chance. E quanto aos descendentes de europeus brancos que veneram Thor? Sem chance. Cristão, isso é o primeiro passo. Em segundo lugar, você deve ser um homem adulto. Proibido o voto feminino. Não, você precisa ser um homem adulto. Número 3, você precisa ser casado a... Isso basta. Muito bem, Phil. Muito bem, painelistas. É muita coisa. Sim, quero agradecer a todos pela paciência dos santos. Nossa, eu ouvi isso enquanto caminhava hoje de manhã e pensei, uau! Parece que algumas pessoas simplesmente precisam ficar numa ilha sozinhas. No primeiro momento foi exatamente nisso que eu pensei. Sim. Concordo com essa observação também. Ok, vamos ligar a câmera novamente. Assim vocês têm uma ideia de quão sério é isso. Sob um verdadeiro nacionalismo cristão, onde o catolicismo romano governa, você não tem liberdade civil, nem liberdade religiosa, e ele está deixando isso bem claro para você. E era assim que as coisas eram até termos liberdade de consciência neste país. Agora vocês têm uma ideia de como a imagem da besta está sendo formada. Então essas são algumas pistas que acabei de compartilhar com vocês agora. Testemunhos para a Igreja, volume 5, 7, 11. Somos informados de que aqueles que estão se esforçando para mudar a Constituição e garantir uma lei que imponha a observância do domingo mal percebem qual será o resultado. Uma crise está sobre nós agora. Apocalipse 13, verso 15 diz que ele tinha poder, falando sobre os Estados Unidos, para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta fale e faça com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. 7 coisas que os Estados Unidos vão fazer. Fiquem atentos a isso, amigos, isso é a Bíblia a favor do papado. Atenção ao número 1. Ele exerce todo o poder da primeira besta. Vocês vão ver os EUPA apoiando princípios que são do catolicismo romano. Você talvez conheça termos como doutrinas sociais católicas ou ensinamentos sociais católicos ou ouça termos como bem comum. Certo, isso não vem de políticos americanos. Isso é uma escola de pensamento jesuíta, e nossos políticos estão repetindo isso. Eles estão exercendo o poder do primeiro. Só que veja o que ele diz a seguir. Ele causa a adoração da primeira besta. A América era um país tolerante, mas nos é dito que vai chegar um tempo em que ele vai impor a adoração forçada. Em seguida, ele faz grandes maravilhas. Você vai ver milagres. Você vai ver milagres. Ele faz fogo descer do céu. Você pode ver alguns falsos avivamentos. Satanás pode aparecer como Cristo. Fique atento a isso. Depois, ele engana o povo com milagres falsos. Então, o engano vai estar presente nisso. Depois, ele dá vida à imagem da besta. União entre igreja e Estado. Número 7. Ele faz com que todos recebam a marca da besta. E a palavra faz significa legislação. Legislação do domingo. Agora, qual será o resultado? Vamos voltar a isso. Muitos serão subornados, muitos serão presos, muitos serão martirizados, muitos vão ceder, muitos serão mantidos vivos. Agora, a época de angústia e aflição que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora, a fome, e uma fé que não desanime mesmo sob severas provações. O período de provação é concedido a todos para se prepararem para esse tempo. Agora vamos mudar a conversa para a 4ª etapa da lei dominical. Agora vimos a imagem da besta, que é a união entre igreja e Estado. Quando igreja e Estado se unem, essas coisas vão começar a acontecer.
E novamente eu fiz a pesquisa para você e nós vamos passar por ela. Agora, a primeira coisa que quero ressaltar aqui é uma palavra de cautela. E a advertência é esta: a luz que recebemos sobre a mensagem do terceiro anjo é a verdadeira luz. A marca da besta é exatamente o que tem sido proclamado ser. Nem tudo a respeito deste assunto ainda é plenamente compreendido. Então é bom ter em mente que há algumas coisas que não sabemos. Portanto, mesmo enquanto compartilho isso com você, de forma alguma estou dizendo que tudo aqui está 100% correto. Não estou dizendo isso. Mas tentamos fazer uma análise para você, uma perspectiva sobre as coisas. Profeticamente, à medida que estudamos, talvez tenhamos que ajustar algumas coisas. Mas, de modo geral, o que você vai ouvir hoje é muito profético. E nunca será totalmente compreendido até o desenrolar do pergaminho. Então agora, existem razões pelas quais as pessoas acreditam que precisamos de uma lei dominical. Se você ler algumas dessas razões, a número 1 é moralidade nacional e avivamento. Então, eles acreditam que, para salvar o país por causa da imoralidade nacional que existe atualmente em nosso estado, precisamos reverter isso e precisamos de um avivamento. E em seguida, há o argumento da família e da coesão social. É sobre isso que trata o projeto 2025 e também o novo documento sobre salvar a América e, ao salvar a família. É isso que eles estão argumentando. Precisamos salvar a família. Fazer com que eles vão à igreja, certo? Em seguida, preocupações ambientais e climáticas. Essa também é outra razão. Novamente, a ONU impulsiona isso. Existem tantas outras instituições que estão promovendo isso. Quando essas crianças seguem a Greta Thunberg e gostam de jogar tinta na parede, elas realmente acreditam. Ok, a mudança climática é um problema tão grande. E uma das coisas que foi proposta pelo Papa Francisco durante seu pontificado, o falecido Papa Francisco, é que precisamos ter um dia nacional de descanso para salvar o clima. Isso também está escrito em sua encíclica. Baixos dados para ver. Já falamos sobre isso antes também. Justiça econômica e trabalhista. Então, dinheiro para salvar os trabalhadores. Você vai ver a linguagem sobre os trabalhadores sendo dita, o sindicato vai estar envolvido nisso. Então essa é parte da razão pela qual precisamos dar às pessoas um dia de descanso, já que elas trabalham tanto. Qual será esse dia? Domingo. Resposta à crise social, política e global. Então, à medida que você vê a crise acontecendo no mundo, os apelos por leis dominicais vão aumentar. Aqui está um exemplo. Esta é a senadora Sylvia Allen. Você vai entender o que quero dizer com moralidade, sabe? A imoralidade em nossa sociedade. E como as leis dominicais que obrigam as pessoas a irem à igreja no domingo podem salvar a nação. Aqui está o conceito. Pacas, ou você pode usar o que quiser. É a alma que está corrompida. E como vamos conseguir um renascimento moral neste país? Eu não sei, já que estamos lentamente corroendo a religião em toda a oportunidade que temos. Provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei exigindo que todo americano frequentasse a igreja de sua escolha aos domingos, para ver se conseguimos voltar a ter uma sociedade mais... Aí está. Então, moralidade e imoralidade está acontecendo no país, tiroteios em massa e tudo mais. As crianças estão perdendo a cabeça. Parte disso é verdade. Mas a solução é forçar a adoração? Eu não sei quanto a isso. Então aqui estão as 4 etapas da Lei Nacional do Domingo. Veja o que você precisa observar. Etapa número 1, o descanso civil de domingo vai ser uma imposição rigorosa. O que isso diz? Pare de trabalhar no domingo. Você acabou de ouvir os vídeos. Você está ouvindo esse eco? Isso vai ficar mais alto. Mas agora é tudo sobre trabalho, pelo menos por enquanto. Etapa número 2, observância religiosa do domingo. O que isso significa? Honre o domingo como um dia sagrado. Você vai ouvir isso. Não vai ser só sobre trabalho. A frequência religiosa no domingo, respeitar o dia, vai estar nessa etapa. Vamos para a terceira etapa. É aí que ele fica sério. Perseguição econômica e jurídica. Você deve adorar no domingo ou sofrerá. Ainda não chegamos lá, mas isso acontecerá em breve. Etapa número 4. Existe o que é conhecido como o decreto de morte e os tempos de angústia de Jacó. O que isso significa? Matem todos os observadores do sábado. Você diz que isso não vai acontecer. Vamos continuar acompanhando. Vamos para a primeira etapa. Descanso civil de domingo.
Esta é uma fase de aplicação gradual da lei. Você está ouvindo esse eco agora mesmo quando vem dizer que precisamos ter um dia de descanso para fechar tudo. Eles estão ecoando a primeira etapa. Neste momento, o elemento religioso não está sendo mencionado. Vai haver situações de crise, eventos e outras questões mundiais que vão transformar isso de um preciso que você vá trabalhar para preciso que você pare de trabalhar no domingo e vá à igreja no domingo. Olhe para isso. Todas as lojas estarão fechadas e isso não afetará diretamente o povo de Deus. Você ainda pode ir à igreja no sábado. Durante essa fase, ainda seremos guardadores do sábado, iremos à igreja sem problema algum. Está tudo bem. Aqui está a questão. A imagem exigiu adoração de todos, de forma muito geral. O diabo quer que os adventistas do sétimo dia venham para a linha de frente. Então lembre-se, mesmo que diga que no estágio número 1 as coisas vão mudar. Lembre-se do que aconteceu na planície de Dura, quando os 3 jovens hebreus não concordaram. Porque quando o estágio número 1 acontecer, o mundo vai descansar no domingo, e os adventistas do sétimo dia vão chegar à linha de frente aos poucos. Vocês são diferentes. Vamos continuar assistindo. Então, os príncipes, depois os príncipes e os governadores, e os capitães, e os juízes, e os tesoureiros, e os conselheiros, e os xerifes, e todos os governantes das províncias foram reunidos para a dedicação da imagem que Nabucodonosor havia erguido. Eles ficaram diante da imagem que Nabucodonosor havia erguido. Então isto é um palco. Essa imagem foi criada, mas ainda não exigia adoração. Você sabe? Em seguida, passamos aos versículos 5 e 6. É como se houvesse outra fase nisso. E quando ouvirdes o som da flauta, da harpa, do saltério e do dulcimer, de toda sorte de música, prostrar-vos-eis em adoração. Então você percebe que eles constroem uma imagem para que o povo de Deus ainda esteja seguro. E agora eles aprovam uma lei dizendo: escutem, não basta vocês saberem que a imagem existe. Precisamos que vocês se ajoelhem. Agora prostrem-se e adorem a imagem de ouro que Nabucodonosor mandou erguer. Quem não se prostrar, veja este próximo estágio. Então não é só que você deve adorar. Se você não adorar, você vai morrer. Você deve morrer. Esta é a fase do decreto de morte. Isso está por todo o capítulo 3 de Daniel. Vamos ver. Sabemos, ele diz, que quem não se prostrar e adorar será, na mesma hora, lançado no meio de uma fornalha ardente de fogo. Eventos dos últimos dias. Olhe para isso. 139, parágrafo 5. A luz que me foi dada pelo Senhor. Na época em que esperávamos exatamente uma crise como a que parece que vocês estão se aproximando, era que quando o povo era movido por um poder de baixo. Para impor a observância do domingo, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar sua sabedoria, abstendo-se de trabalhos comuns nesse dia, dedicando-o ao esforço missionário. O que nos é dito para fazer? Não vá lá fora tentar ser o Senhor, macho man. Se eles impuserem uma lei dominical dizendo que as pessoas precisam descansar nesse dia, então você descansa. Você não está recebendo a marca disso porque está descansando. Você não está indo à igreja. Você não está violando a lei ou indo trabalhar. Todos nós fomos orientados de que ainda é seguro fazer isso. Abstenha-se do trabalho e seja sábio nesse momento. Aqui está o que você precisa entender. É quando disserem que você não pode adorar no sábado, é aí que as coisas vão ficar ruins. E nós vamos falar sobre isso em 1 minuto. Aqui está a próxima citação agora. A luz que o Senhor me deu em um momento em que estávamos esperando exatamente esse tipo de crise, como você pode perceber. Aliás, acabei de ler isso, então copiei aqui. Então, abstenha-se do trabalho, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é dedicar tempo aos esforços missionários. Então, adivinha só? Estudos bíblicos, visitar nossos vizinhos, levar a eles a palavra de Deus. Este é o seu momento para fazer isso, porque as coisas vão mudar muito em breve. Por enquanto, a lei dominical é toda sobre o trabalho. É tudo sobre salvar a família. Trata-se de dar aos americanos um dia de descanso. Ainda é seguro. Como dizem testemunhos para a igreja. Vole 9, Págimo 232. O domingo pode ser usado para dar continuidade a trabalhos religiosos que trarão muitos benefícios ao Senhor. Neste dia, podem ser realizadas reuniões ao ar livre e reuniões em casas de campo. Sim, no domingo. Monte uma barraca. Pregar. É possível realizar trabalhos de casa,
Visite seus vizinhos, ofereça estudos bíblicos a eles, vá ao lar de idosos, vá aos hospitais, ore. Este é um bom momento para fazer isso. Quem escreve pode dedicar este dia a escrever seus artigos sempre que possível. Que o culto religioso seja realizado no domingo. Olhe só para isso. Sim, que o culto religioso seja realizado no domingo. Isso não significa que você está adorando no domingo. Você pode fazer trabalho evangelístico no domingo porque as pessoas estão com a mente descansando em casa. Esta é uma oportunidade para evangelizar. Assim, você terá uma plateia cativa. Torne essas reuniões interessantes, intensamente interessantes. Torne isso intensamente interessante. Este é um bom conselho. Cante hinos de avivamento genuínos. Fale com poder e convicção sobre o amor do Salvador. Então, aquilo que o diabo pretendia para o mal naquela ocasião, o povo de Deus vai aproveitar isso e espalhar o evangelho como fogo selvagem. Até agora, isso é uma boa notícia para nós. Fique animado. Mas agora veja isto em outro momento, quando nossos irmãos foram ameaçados com perseguições e foram questionados sobre o que eles deveriam fazer a respeito disso. Eu lhes dei o mesmo conselho que já havia dado antes. Na questão sobre o uso do domingo para jogos, eu disse: usem o domingo para fazer trabalho missionário para Deus. Professores vão até seus alunos, levem-nos às casas de suas famílias, próximas e distantes. Ensinem-lhes como falar de uma maneira que faça o bem. Deixem as pessoas saberem que vocês se importam com a salvação de suas almas. A bênção de Deus repousou sobre as crianças, sobre os alunos, enquanto eles pesquisavam diligentemente as Escrituras para aprender como apresentar a verdade. As verdades da palavra de tal forma que essas verdades sejam recebidas favoravelmente. Então você entende, faça evangelismo, faça seu trabalho de alcance, continue espalhando e ensinando a palavra de Deus de casa em casa. Que os professores de nossa escola dediquem o domingo ao esforço missionário, que levem os alunos com eles para realizar reuniões. Para aqueles que não conhecem a verdade, o domingo pode ser usado para avançar nesse trabalho. Diversas linhas de trabalho realizarão muito para o Senhor, e neste dia, o trabalho de casa em casa pode ser feito. O trabalho de casa em casa pode ser realizado. Pregando ao ar livre, estamos falando sobre isso. Acho que citamos essa. Certo, vamos continuar. Cante hinos de avivamento genuínos, fale com poder e segurança sobre o Salvador. Aqui está a parte que não lemos. Fale sobre temperança, ensine os princípios de saúde e sobre a verdadeira experiência religiosa. Assim, você aprenderá muito, muito sobre como trabalhar e alcançará muitos corações. Aqui estão 2 críticos da Igreja Adventista do 7º dia, ok? Respondendo ao Adventismo. E este homem aqui é o Sr. Douglas. Ele é um nacionalista cristão declarado. Na verdade, ele é uma das figuras de proa desse movimento. Então surgiu a pergunta: será que os nacionalistas cristãos vão proibir os adventistas do 7º dia? Você sabe, a S10 está promovendo propaganda. Eles vão proibir os sodomas de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de frequentarem a igreja aos domingos ou persegui-los? Ele está fazendo a pergunta para envergonhar os adventistas, mas a resposta que ele deu é ainda mais interessante. Ouça. Agora, Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista do 7º dia, disse o seguinte sobre o futuro, e é por isso que os adventistas antecipam essas coisas. E isso é apenas uma fração das afirmações dela, mas repare no que ela diz. Leis que impõem a observância do domingo como o sábado provocarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo sobre os quais o governo foi fundado. A religião do papado será aceita pelos governantes e a lei de Deus será anulada. Fim da citação. Isso eventualmente levará a isto. O mundo inteiro será agitado com inimizade contra os adventistas do 7º dia, porque eles não prestarão homenagem ao papado ao honrar o domingo a instituição desse poder anticristão. Fim da citação. A lei dominical começará nos Estados Unidos e depois será global. Eles creem que, quando ocorrer, os adventistas defenderão o sábado e estarão prontos a morrer por ele. Pergunto a você. Nacionalistas cristãos como você estão buscando aprovar uma lei nacional do domingo que eventualmente levará à perseguição? Vão atrás daqueles que querem observar o sábado como o dia de descanso? Não, nunca ouvi ninguém propor isso, ou falar sobre isso, ou desejar que pudesse acontecer. Eu realmente acredito que o sábado fará parte de uma reforma dos nossos valores morais. Não acredito que o 4º mandamento tenha sido abolido de forma alguma.
Portanto, se houver uma reforma e um avivamento nacional, acredito que isso resultará em uma honra nacional ao dia do Senhor. Acredito que isso vai acontecer. Mas eu sou federalista. Não creio que o mecanismo para isso deva ser o governo federal. Acredito que as leis do Sabá, ou o que costumavam ser chamadas de leis azuis, deveriam ser de âmbito municipal, local ou distrital e não nacional. Ok? E também acredito que, desde a fundação do nosso país até a época em que eu era jovem, eu estive na Marinha, quando a Virgínia abandonou suas leis azuis, suas leis de domingo, e assim, por praticamente toda a história dos Estados Unidos, tivemos proteção legal para o Dia do Senhor. E isso não levou a essa perseguição ou genocídio dos adventistas do sétimo dia. Não tenho nenhum problema em afirmar que os direitos e a liberdade de consciência dos adventistas do sétimo dia devem ser respeitados e honrados. Esse é o limite da perseguição que eu estaria disposto a impor a um adventista do sétimo dia. Ele não poderia entrar em uma loja e comprar uma pá. Esse é o limite da perseguição. Certo, certo. Esse seria o limite da perseguição. Bem, é engraçado porque eles adoram apontar para as leis azuis. Eles citam 1888 e momentos da história do Zechariah para tentar... E quando eu vi isso rindo. Eu pensei, espera aí, ele não está confirmando tudo o que acabamos de dizer? Ele está te dizendo. O primeiro estágio da lei dominical é o que eu vou promover. Ele não acredita que queira perseguir ninguém. Bem, ele é só um homem. Ele é apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior. Então, espera aí. Olha o que ele disse. A reforma dos nossos valores morais exigirá a observância do sábado. E quando eles falam sábado, eles querem dizer domingo. Ele não acabou de te dizer que, para voltar à moralidade, eles vão impor o domingo? Ele acabou de confirmar isso. E a segunda coisa é que ele acredita que as leis azuis do sábado são constitucionais. E que não houve perseguição. Aliás, isso é uma mentira. Há um artigo que você pode ler na Adventist Review. Eu não coloquei isso no meu slide aqui. E você pode ler o artigo Adventistas do Sétimo Dia no Chang'an. Isso aconteceu em 1882. Você pode ler sobre isso. E eu fiz um vídeo inteiro explicando o que é isso. Sim, houve pessoas que foram perseguidas em 1882 sob as leis do sábado. Graças a Deus, Deus interveio. Não chegou à quarta etapa, mas já na primeira etapa as pessoas já estavam sendo presas. Lembre-se, a profecia é progressiva. Então, o que ele está dizendo é, no sábado você não pode comprar nem vender, você não pode ir e comprar uma pá. A Bíblia não disse isso. Então, mais uma vez, a intenção era criticar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ele acabou confirmando exatamente o que temos dito. Então agora eu fiquei tipo, obrigado por tudo. Obrigado por me mostrar que o que acreditamos é a verdade. Agora, estágio número 2. Observância religiosa do domingo, honrar o domingo como um dia sagrado. Veja isso, a frequência à igreja se tornará obrigatória. Em segundo lugar, as pessoas serão incentivadas a voltar para Deus e frequentar a igreja aos domingos para receber o favor dele. Aliás, isso é paganismo por natureza, mas vamos continuar. Ações legais e processos judiciais começarão a acontecer. Essa questão se tornará um tema amplamente discutido em todos os lugares. Haverá traição entre irmãos. É aí que entra o caso de Mateus 18, quando seus próprios filhos o traem e coisas do tipo para o governo. Foi aqui que tudo começou. Mas agora, embora seja obrigatório, ainda não há decreto de pena de morte. Não há compra e venda aos domingos, mas ainda não há nenhum decreto de morte importante. Mas ainda é necessário. Agora veja só isso. Haverá processos judiciais e punições. GC. É do capítulo 608, parágrafo 2, que tiro todas essas ideias. Com a aproximação da tempestade, uma grande parcela daqueles que professam fé na mensagem de um terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à fé, abandonam sua posição e se juntam às fileiras da oposição. Esses são SDAs. Esse não é o mundo.
O resto do mundo cristão não acredita nas mensagens dos 3 anjos. Então, as pessoas que acreditam nas mensagens dos 3 anjos, particularmente na mensagem do 3º anjo, acreditam na mensagem da justiça pela fé. Ok, diz. Alguns de nós abandonarão a fé e vejam o que farão ao se unirem ao mundo e participarem de seus espíritos. Eles passaram a enxergar as coisas praticamente da mesma maneira. Misericórdia. Quando o teste é apresentado, eles estão preparados para escolher o lado mais fácil e popular. Uau! Em seguida, homens talentosos e de aparência agradável, que antes se alegravam naquela juventude, agora empregam seus dons para enganar e desviar as almas. Aliás, aquele jovem que apareceu no vídeo, ele já foi adventista do 7º dia. Ele deixou a igreja adventista. Algo aconteceu com ele. Não vou entrar em toda essa história. E agora ele se tornou um crítico aberto disso. Ouça, mais deles estão vindo. Foi isso que nos disseram. Eles se tornam os inimigos mais amargos de seus antigos irmãos. Quando os guardadores do sábado são levados aos tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas são os agentes mais eficientes de Satanás, para deturpá-los e acusá-los com relatos falsos, insinuações para incitar os governantes contra eles. Olhe para isso. À medida que o movimento pela imposição do domingo se torna mais ousado e decidido, a lei será invocada contra o povo que guarda os mandamentos. Os guardadores dos mandamentos. Aqui está um bom conselho para compartilhar durante esse tempo. Eu vou dizer. Assim que você começar, e acho que o Bill vai gostar dessa, à medida que as agressões religiosas subvertem as liberdades da nossa nação, aqueles que defenderem a liberdade de consciência serão colocados em uma posição desfavorável. Lembre-se agora, nada de comprar e vender. Você não tem permissão para adorar no seu dia de sábado, mas continue. Para o próprio bem deles, fica aqui um conselho. Enquanto tiverem a oportunidade, aproveitem a oportunidade para se informar sobre doenças. Trata-se de causas, prevenção e cura. Quem faz isso encontrará trabalho em qualquer lugar. Uau! Pessoal, escutem, precisamos levar esse conselho a sério. E eu e minha esposa estamos tentando aplicar isso. Este ano, estamos recebendo treinamento em missões médicas evangélicas porque percebemos que esse tempo chegará. O único trabalho que será permitido fazer é o trabalho do evangelho, médico e missionário. Você acha que o YouTube vai ser amigável conosco em todo lugar? Você acha que o aplicativo Zoom, ao qual temos acesso, vai estar sempre disponível? Amigos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando se diz que não haverá compra nem venda, isso significa em todos os níveis. Agora, nos foi dito que haverá muitos sofredores, muitos mesmo, que precisarão de ajuda, não apenas entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a fé. Então, agora, qual é o conselho? Ouça, você terá um vasto campo de trabalho porque doenças e pragas virão sobre o povo. Portanto, essas doenças ou pragas vão abrir a porta para que você faça um trabalho evangelístico enquanto atende às necessidades médicas deles. Portanto, você precisa estar muito envolvido em alguma forma de trabalho missionário, seja na área do evangelho, medicina ou treinamento. Porque isso vai te preparar para o que está por vir. Mesmo quando dizem que não podemos comprar ou vender, se você tiver essas habilidades, conseguirá sobreviver nesse momento. Ok. Fomos informados de que em breve não haverá trabalho. E eu pensei sobre isso. Eu fiquei tipo, como assim sem trabalho? Não sei pregar. Não posso montar barracas. Não posso ir adorar. Não trabalho. Não haverá trabalho realizado em âmbito ministerial. Mas o trabalho missionário médico, uau! Todo o sistema será desligado. A única atividade que poderá ser realizada em favor do povo de Deus durante esse período será o trabalho missionário médico. A mensagem sobre saúde abrirá portas para o trabalho missionário. E parte da forma como a mensagem será concluída é através da mensagem de saúde. E eu sei que isso é algo em que não pensamos, mas precisamos começar a pensar e falar sobre isso. Porque o Senhor vai usar isso de maneira poderosa nesses tempos finais. Agora vamos continuar. Agora, econômico. E a terceira etapa da perseguição legal? É quando tudo isso agora ganha força. Você deve adorar no domingo ou sofrer.
Agora veja o que está escrito. Os adventistas do sétimo dia se destacarão como Daniel nos capítulos 3 e 6 de Daniel. Podemos receber o selo de Deus ou a marca da besta nesta etapa. Agora, lembre-se, nas duas primeiras etapas você ainda não recebe a marca da besta. Uma pessoa que adora no domingo. É nesta etapa. Você vai entender o porquê. Nessa fase, Satanás se fará passar por Cristo, e já conversamos sobre isso antes. O pequeno período de problemas, de perseguição, ocorre nessa fase. Vamos ler. G6-7, parágrafo 1. Haverá ameaças de multas, prisão, e alguns oferecerão cargos de influência e outras recompensas como incentivo para que renunciem à sua fé. Eles vão dizer, escuta, vou te dar um emprego, mana. Olha, se você fizer isso, vou te dar a promoção que você está esperando. Certo, veja o que diz a seguir. Mas a resposta firme deles é, mostre-nos pela palavra de Deus onde está o nosso erro. O mesmo apelo feito por Lutero. Circunstâncias semelhantes, em circunstâncias semelhantes. Aqueles que comparecem diante dos tribunais fazem uma forte defesa da verdade. E alguns que os ouvem são levados a tomar posição para guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz será levada a milhares que de outra forma nada saberiam sobre essa verdade. Uau! Então durante esses tempos, você será induzido. Você será provado. Você será subornado. Alguns de nós não vão cair nessa. Vamos dizer, onde na Bíblia você encontrou isso? Mostre-me pela palavra de Deus. Eles não têm uma resposta para você. E mesmo nos tribunais, nossos depoimentos podem convencer todo o júri em alguns casos. Os juízes serão convertidos. Portanto, este é um bom momento para o povo de Deus, não apenas para nós. Agora queremos saber no que você acredita para que, se isso acontecer com você mais tarde, você já esteja preparado. A questão é a seguinte: enquanto os defensores da verdade se recusarem a respeitar o domingo, alguns deles serão lançados na prisão. Uau! Alguns serão exilados. Alguns serão tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso agora parece impossível. E é exatamente isso. Neste momento você olha para isso e pensa, qual é, James, você está viajando na maionese? Vamos lá, pastor James, você perdeu a cabeça. Você já terminou de ler as citações de Ellen White. Você perdeu a cabeça. Não, amigos, escutem. Tudo o que você precisa fazer é voltar à época da Covid e ver como o seu governo se voltou muito rapidamente contra o próprio povo. E aí você me diz que isso não pode acontecer de novo? Veja, para a sabedoria humana, tudo isso agora parece impossível. Mas à medida que o espírito restritivo de Deus, e isso é crucial para a profecia, o espírito de Deus que está restringindo, alguns desses eventos serão retirados dos homens. Eles estarão sob o controle de Satanás. Quem odeia os preceitos divinos? E haverá acontecimentos estranhos. Os corações podem ser muito cruéis quando o temor e o amor de Deus são removidos. Porque agora você está vendo as coisas assim porque o Espírito Santo está restringindo. Os poderes da terra. E é por isso que o mundo fica chocado quando veem as coisas do Epstein, ficam tipo, não acredito que essas pessoas estão fazendo isso. Eles já fazem isso há muito tempo. Você só não sabia disso. E essas são pessoas das quais eu acredito que o Espírito Santo se afastou. Eu acredito. E é isso que eles mostram a você, a crueldade e a maldade que Satanás fará quando os homens estiverem sob seu controle. Então imagine, em um palco mundial, no seu cenário político, até mesmo na sua fé religiosa, o Espírito de Deus é removido. O que as pessoas religiosas farão? Eles não disseram a Jesus, crucifica-o? Ok, vamos continuar. Somos informados, em 20 de dezembro, vemos no Herald, somos informados de que aqueles que apostatarem no tempo de provação darão falso testemunho e trairão seus irmãos. Para garantir sua própria segurança, eles dirão onde os irmãos estão escondidos. Ela está escondida ali. Ela está... o quê? Veja só, colocando os wolves nos trilhos. Cristo nos alertou sobre isso, para que não nos surpreendamos com o caminho cruel e antinatural seguido por amigos e parentes. Uau! Criancinhas, esta é a última vez, escreve João, como vocês ouviram, que o anticristo virá mesmo agora. Será que existem muitos anticristos pelos quais sabemos que é a última vez? Eles saíram de nós porque se afastaram de nós. Pois se fossem dos nossos, sem dúvida teriam permanecido conosco. Mas eles saíram. Para que ficasse manifesto que nem todos eram dos nossos. Amigos, há algumas pessoas, e eu não vou citar nomes, não precisamos fazer isso. Nós não conhecemos os corações.
Só Deus conhece o joio e o trigo. Não é da nossa conta apontar o dedo para ninguém. Mas há algumas pessoas na igreja. Um dia nós vamos trair vocês. E espero que não seja nenhuma de nossas igrejas. Louvado seja o Senhor. Então espero que não seja nenhum de nós. Queremos muito nos amar. Mas olha, se não se amam agora, será difícil amar depois. Pois com medo e fome, as pessoas surpreendem. Ok. A marca da besta. Durante esse período, as pessoas podem receber a marca da besta. Portanto, quando as pessoas acatam as leis dominicais nesta fase, não há como voltar atrás. Porque sim, por quê? Uma mensagem será transmitida simultaneamente. Enquanto isso acontece, Deus está soando o alarme. A mensagem do terceiro anjo é uma continuação do capítulo 18 de Apocalipse. O capítulo 14 de Apocalipse também está acontecendo e eles seguem o anjo dizendo: Babilônia caiu. Ela caiu, aquela grande cidade, porque fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua negação. Então é como se esse anjo fosse dar poder à mensagem do evangelho, dizendo ao mundo que isso não vem de Deus. E o terceiro anjo o segue, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta em sua imagem e receber sua marca, na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado puro, sem mistura, no cálice da sua indignação. E será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Adorarão a besta e sua imagem todo aquele que receber a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, há uma mensagem enviada durante esse tempo, que é chamada de as 3 mensagens angélicas, mas a mensagem do terceiro anjo vai soar mais alto porque Deus vai chamar as pessoas de volta à verdadeira adoração. Veja, ou você vai adorar a besta ou vai adorar o Criador e honrar o seu sábado. Adore a besta e guarde o domingo. Adore o Criador e honre o seu sábado do 7º dia. Isso será deixado claro para o mundo e Deus dará poder a essa mensagem. Agora, durante esse tempo, Satanás vai fazer algo muito astuto. Já falamos sobre isso antes. Ele vai se passar por Cristo? Sim, e novamente, Doug Batchelor tem um filme inteiro sobre isso. Como o ato culminante em um grande drama de engano, o próprio Satanás vai se passar por Cristo. A igreja ansiou por contemplar a vinda do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora, os grandes enganadores farão parecer que Cristo voltou. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso. De brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse 1, versículos 13 a 15. Com um tom gentil e compassivo, ele apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e graciosas que o Salvador pronunciou. Ele cura as doenças do povo, e então, assumindo o papel de Cristo, ele afirma ter mudado o sábado para o domingo e recomenda a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Veja, isso é muito interessante. Quando Satanás vier com milagres, certo, isso faz parte do engano, milagres ele vai profetizar. Um sábado foi mudado de sábado para domingo. Agora nos dizem que o mundo vai seguir esse exemplo. O que mais ele faz? Ele recomenda a todos o dia que ele abençoou, que é o domingo, e declara que aqueles que persistem em guardar o 7º dia estão blasfemando contra o seu nome por se recusarem a ouvir. Aos anjos enviados com a luz, a eles com luz e verdade. Essa é a ilusão forte e quase avassaladora. Uau! Assim como os samaritanos que foram enganados por Simão Mago, a multidão, do menor ao maior, dá ouvidos à feitiçaria, dizendo: este é o grande poder de Deus. Você percebe como as pessoas serão enganadas? E então como isso se parece? O filme Armageddon do Dr. Batchelor explica um pouco disso. Ouça. À medida que as calamidades globais se intensificam, líderes religiosos acreditam que não se pode perder tempo em obrigar o mundo a seguir as doutrinas endossadas por esse Messias falso. O Iluminado está nos dizendo que esses desastres vão continuar até que todos no mundo deixem de lado suas ideias religiosas divisivas e se unam. E para o bem de todos, se não fizerem isso de boa vontade, precisam haver consequências.
Precisamos parar de perder tempo e atacar esses transgressores da lei. O mundo inteiro está sofrendo por causa da teimosia deles. Nem todos são enganados. Alguns percebem que a Bíblia já alertou sobre esse incrível engano e sabem que o objetivo desse falso Messias é afastar as pessoas dos mandamentos de Deus. Apenas vá com calma e ouça o que você está dizendo. Acho que precisamos ser extremamente cuidadosos se estamos falando em comprometer a palavra de Deus em nome da unidade. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, é interessante porque Apocalipse capítulo 14, versículo 12, vem logo após esses eventos, o que implica que a mensagem já foi proclamada. E Deus vai apontar para um grupo de pessoas que estão vivendo a vida que ele sempre quis que elas vivessem. E ele disse, aqui está a perseverança dos santos. Vocês sabem, vocês estão sendo enganados pela besta, por sua imagem e por seu sistema falso. Mas aqui está um povo. Vocês precisam se juntar a eles, fazer parte do movimento remanescente. Aqui está um povo. Agora, aqui está a próxima coisa. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas dos homens que foram, veja só, isso é realmente futuro, que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, os quais não adoraram a besta. Isso não é história, isso é futuro, nem a sua imagem. Nem receberam a marca do seu nome. Então, o que vemos aqui é a decapitação no futuro, durante o tempo do sistema da besta, a imagem da besta e a marca da besta sobre as testas. Nunca houve um momento na história em que as pessoas pudessem receber a marca da besta. Então isso me mostra que isso ainda é futuro. E Deus está observando isso no julgamento do grande trono branco. E Deus está dizendo, ei, escutem, essas pessoas sofreram sob o poder da besta. Elas foram decapitadas. Isso se chama guilhotina, pessoal. Sabe de uma coisa? Então, e depois ele continuou dizendo em mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Portanto, muitos estarão presos. Muitos fugirão para salvar suas vidas das cidades e vilarejos. Muitos serão martirizados por causa de Cristo, ao permanecerem firmes e defenderem a verdade. Então temos tantas categorias aqui. Prisão, fugindo de cidade em cidade. Então isso significa que se você tiver que ir de uma cidade para outra, isso quer dizer que você será seguido. Próximo. Muitos serão martirizados, mortos por causa disso também. É isso que a profecia nos diz. Muitos serão obrigados a obedecer a decretos humanos em violação à lei divina. Aqueles que são fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos e traídos, tanto por pais e irmãos quanto por parentes e amigos, podendo chegar à morte. Uau! Assim, caso haja um retorno à perseguição, será concedida a graça para despertar todas as energias da alma para demonstrar verdadeiro heroísmo. Graças a Deus por esta declaração. Sabe, às vezes você olha para algumas dessas coisas e pensa, meu Deus, será que eu conseguiria aguentar? A verdade é a seguinte, amigos, a graça de que vocês precisam nesses momentos lhes será concedida. Na verdade, Deus está lhe dando graça agora para suportar suas provações diárias. Bem, o mesmo Deus que te guarda agora, te guardará então se você viver para ver esses dias. Todos nós citamos O Desejado de Todas as Nações, páginas 351 a 354. Os discípulos não foram dotados da coragem e fortaleza dos mártires até que tal graça fosse necessária. Obrigado, Senhor. É por isso que os jovens hebreus puderam andar pela fornalha ardente e o quarto homem se juntou a eles. Eles não tinham dúvida de que o Senhor os guardaria. Se o Senhor escolhesse não guardá-los, eles ainda assim adorariam. Eles ainda permaneceriam firmes e contra a imagem de Nabucodonosor. Foi-nos dito que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, caso contrário, saiba, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Um segundo aqui. Minha esposa está ligando. Um segundo. Ok.
Portanto, a decisão é: não vamos nos curvar. Não vamos nos curvar, vamos ser fiéis ao Senhor. Muito bem, vamos para a quarta etapa. Então, esta é a fase, o estágio do decreto de morte. A fase do tempo de angústia de Jacó, matar todos os guardadores do sábado. Este é o decreto de morte. Agora é o estágio em que as coisas vão ficar realmente difíceis. Agora, o terceiro estágio foi o pior, mas este estágio também não é bom. Mas graças ao Senhor, porque é este estágio que leva à segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, a fase do decreto de morte marcará um tempo em que o povo de Deus não será mais tolerante e não será mais tolerado. Eles serão culpados pelas pragas que caíram sobre o mundo. Agora, não fui eu quem disse isso. Durante a quarta etapa, quando a mensagem avança, Satanás se faz passar por Cristo e a mensagem do alto clamor, a mensagem do terceiro anjo, é chamada de alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Quando isso acontece, o evangelho se torna internacional. Haverá pragas caindo. Então, as 7 últimas pragas do capítulo do Apocalipse, creio que seja o capítulo 16 ou o capítulo 15, começam a cair sobre a terra. E eles vão amaldiçoar a Deus e ao seu povo durante esse período. E eles vão decidir e dizer: precisamos acabar com a vida do povo de Deus porque eles são a razão pela qual Deus está nos punindo. Porque vocês, esse pequeno grupo, se recusaram a se curvar. Eis o ponto pelo qual os fiéis de Deus passarão pela experiência do tempo de angústia de Jacó. Isso será assunto para outro estudo. Acho que já fizemos um estudo completo sobre isso. Não. No livro de Jeremias falamos sobre os tempos difíceis de Jacó. Como isso se parece? O que você ouve é o que importa. Vi os santos deixando suas cidades e vilarejos e se reunindo em grupos, vivendo nos lugares mais solitários. Anjos lhes providenciavam comida e água, enquanto os ímpios sofriam de fome e sede. Uau, o teu pão e a tua água serão certos. É nessa fase que isso está se cumprindo. Durante a noite, uma cena muito impressionante passou diante de mim. Parecia haver grande confusão e conflitos entre exércitos. Um mensageiro do Senhor apareceu diante de mim e disse: chame sua família. Eu vou te guiar, siga-me. E ele me conduziu por uma passagem escura através de uma floresta e depois pelas fendas da montanha e disse: aqui está você. Havia outros que também foram guiados para esse refúgio. O mensageiro celestial diz: o tempo de angústia chegou como um ladrão na noite, e o Senhor avisou que isso aconteceria. Em um tempo de angústia, pouco antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados através do ministério dos anjos celestiais. Louvado seja o Senhor. Estou tão feliz por isso. Porque esses militares, estou te dizendo, eu estava assistindo a um vídeo. Eles têm drones e armas que conseguem ver do céu praticamente cada um de nós. Eles conseguem atravessar casas. Eles têm visão noturna e outras coisas. Eu penso assim: olha, se o Senhor não proteger o seu povo nesse tempo, não teremos esperança. James, vamos precisar de proteção e intervenção sobrenaturais. Vai ser necessária uma intervenção sobrenatural. Não há outro jeito. Anjos, nos é dito que não haverá segurança para os transgressores da lei de Deus. Por quê? As pragas estão caindo. Certo, as pragas estão caindo, feridas, e o sol está queimando a pele deles, e assim por diante. Os anjos então não podem proteger aqueles que estão desconsiderando um dos preceitos divinos, a misericórdia. Então, Primeiros Escritos, página 36, parágrafo 2, eu vi os 4 anjos que vão segurar os 4 ventos. Isso é Apocalipse capítulo 7, aliás. Até que a obra de Jesus estivesse concluída no santuário, então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Eles pensaram que nós havíamos trazido o juízo de Deus sobre eles, e que se nos eliminassem da terra, as pragas cessariam. Um decreto foi promulgado para matar os ímpios, o que os levou a clamar dia e noite por libertação. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. Então, enquanto os ímpios procuram destruir os justos por causa das pragas, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, estou em um bom relacionamento com Jesus Cristo? Estou salvo? Essa será a preocupação naquele tempo para muitos do povo de Deus, garantir que estamos em paz com Deus. Não nos preocuparemos com nossa morte ou segurança, pois o Senhor cuida disso. Isso garante que estejamos em um relacionamento correto com Jesus. O mundo enfrentará uma questão temível. Os poderes da terra se unem para guerrear contra o que está por vir. A vinda de Deus decretará:
Isso decretará que todos, pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, deverão conformar-se ao costume da igreja, observando o falso sábado pela observância do falso sábado. Todos aqueles que se recusarem a cumprir as determinações serão punidos com sanções civis e, por fim, será declarado merecedor da pena de morte. Por outro lado, a lei de Deus e a união com a ira do Criador exigem obediência. E ameaça com ira todos os que transgridem seus preceitos. Portanto, enquanto desobedecem a Deus, a ira de Deus já está sobre eles. Quando a proteção das leis humanas for retirada daqueles que honram a lei de Deus, haverá em diferentes terras um movimento simultâneo para a sua destruição. Agora veja isso. Em diferentes terras. Isso acontece primeiro nos Estados Unidos, mas o resto do mundo seguirá o exemplo. À medida que o prazo estipulado em decreto se aproxima, o povo conspirará para erradicar o ódio doente. Uau! Será decidido que o ataque acontecerá em uma única noite. Disse ao meu filho, é o expurgo, em uma só noite vamos varrê-los da terra. A Bíblia diz, em uma noite, um golpe que silenciará toda dissidência e repreensão. O povo de Deus, alguns em celas de prisão, outros escondidos em retiros solitários, nas florestas e nas montanhas, ainda implora por proteção divina, enquanto em todos os lugares, grupos de homens armados, instigados por hostes de anjos, preparam-se para a obra da morte. Uau! É agora, na hora da mais extrema necessidade, que o Deus de Israel intervirá para a libertação do seu povo. Aleluia! Salvai ao Senhor, vós tereis um cântico como numa noite em que se guarda uma santa solenidade, alegria da terra, do coração. E quando alguém for subir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel, o Senhor fará ouvir a sua voz gloriosa e mostrará o relâmpago do seu braço. Com a indignação de sua ira, com a chama de um fogo devorador, com dispersão, tempestade e pedras de granizo. Amigos, Cristo está vindo neste momento. Somos informados de que o mundo protestante pode hoje ver, em um pequeno grupo que guarda o sábado, um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta expressam reverência pela lei de Deus, ou uma constante repreensão àqueles que abandonaram o temor do Senhor e estão pisando no sábado, no seu sábado. O intruso indesejado deve de algum modo ser eliminado. Profetas e reis, o decreto que finalmente será promulgado contra o povo remanescente de Deus será muito semelhante àquele emitido por Assuero contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem em um pequeno grupo que guarda o mandamento do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão àqueles que abandonaram o temor do Senhor e estão pisando em seu sábado. Então, o que aprendemos hoje? 4 etapas. O civil. Descanso dominical, religioso, observância dominical, perseguição econômica e legal, morte e decreto. Por que Deus nos revelou essas coisas? Aqui estão alguns motivos. Primeiro, eu já lhes disse isso antes que acontecesse, para que quando acontecesse vocês pudessem acreditar. Simples. Ele quer aumentar nossa fé nele. Assim reconhecemos sua voz e autoridade. Precisamos ser capazes de discernir a voz de Deus das demais vozes. E você vai ouvir muitas vozes neste tempo do fim. Em seguida, para construir confiança antes da crise. Ódio. Ele está se referindo, ele está compartilhando essas coisas com você para que não sejamos pegos de surpresa. Você vai pensar, sim, nós estudamos sobre isso. Sim, nós lembramos dessas coisas. Sim, nós lemos isso nos conselhos. Nós lemos isso na palavra de Deus. Não estamos surpresos com o que vocês estão fazendo. Para alertar, não para assustar. O objetivo não é assustar as pessoas. É sobre alertar as pessoas para despertá-las espiritualmente. Quando você sabe que essas coisas estão chegando, você diz, Senhor Jesus, onde estou? Senhor Jesus, o que mais o Senhor quer que eu faça? Senhor Jesus, quanto mais devo me entregar a Ti? Esses deveriam ser os pensamentos e preocupações que temos agora. Para guiar decisões e caráter, sempre apontando Cristo como o centro da nossa esperança. Nossa hora está chegando, amigos. Vamos ter que colocar nossa confiança somente em Jesus, e o mundo está percebendo isso agora, pouco a pouco. Eles dizem, olha, políticos são corruptos, os DOJs são corruptos, a CIA é corrupta.
Você tinha todos esses arquivos e documentos em suas mãos e sabia quem eram esses homens e o que eles fizeram. Você tinha essas provas em suas mãos e não fez uma única prisão. E as pessoas olham para isso e dizem: por que votamos? Não existe isso de republicano ou democrata. Isso é um partido único. Vocês só servem aos ricos. É como se dissesse: eu poderia ter te dito isso só de ler a Bíblia. Não coloque sua confiança neles. Veja, precisamos confiar no Senhor. É melhor começarmos a fazer isso agora, porque um tempo está chegando. Não teremos outro abrigo senão Jesus. Próximo. Para que possamos estar prontos para a sua volta. Vamos orar. Pai, somos tão gratos. Nós também agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e tua misericórdia. Obrigado pela verdade. Obrigado pelos conselhos. Obrigado pelo que o Senhor compartilhou conosco hoje. Ajuda-nos a nos preparar. Ajuda-nos a permanecer preparados enquanto ajudamos outra pessoa a se preparar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Uma última mensagem. Último chamado. A pregação do Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. Lá diz assim: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a toda nação, tribos, línguas e povos, dizendo em alta voz: temei a Deus e dê-lhe glória, porque chegado a hora do seu juízo. Gente, Deus está chamando a humanidade para temê-lo e dar glórias a Ele, porque chegada a hora do seu juízo. O juízo está chegando sobre a terra. E Deus está chamando a cada um de nós para temê-lo e dar glórias a Ele. O que é temer a Deus e dar-lhe glória? A Bíblia responde: Eclesiastes 12:13 diz que temer a Deus e dar-lhe glória é guardar os seus mandamentos, a sua santa lei, uma lei de amor, os 10 mandamentos. A única parte da Bíblia que Deus não permitiu que ninguém escrevesse foram seus 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus estão lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 3 a 17. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de coisa que está no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Não te prostrarás diante delas, não as adorarás, não prestarás culto a elas. O segundo mandamento da lei de Deus proíbe a adoração de imagem de escultura. O salmista no Salmo 115, falando das imagens de escultura, ele diz: as imagens de escultura têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm as mãos, mas não apalpam, têm os pés, mas não andam, têm os olhos, mas não veem. Semelhante a elas são aqueles que a buscarem. O terceiro mandamento da lei de Deus diz: não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que disser seu nome em vão. E o quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há.
E no sétimo dia, Deus abençoou, Deus santificou, Deus descansou. Não é o domingo dia de guarda. Não é. Não é o domingo dia santo. Não é. É o sábado. O quarto mandamento da lei de Deus. O sétimo dia da semana. O domingo, primeiro dia da semana, não está na Bíblia como um dia religioso. Não se encontra na Bíblia. O sábado sim. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. O sétimo dia da semana. O domingo é a criação do paganismo. Foram os pagãos da antiguidade que levantaram o domingo para adoração ao sol. Olha a palavra Sunday no inglês, em português, é dia do sol. Sabe como o domingo chegou até nós? Foi Roma papal. No terceiro século. Ela trocou o sábado pelo domingo. Ela tirou o sábado e colocou o domingo. Olha o catecismo. Veja no catecismo de Roma. Está lá a ruptura. Encheu o mandamento, tirando, para não fazer mais cultura, tirou fora e pegou o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, e colocou o domingo no lugar. Olha só lá, está lá no catecismo, mas nos mandamentos de Deus não. Os 10 mandamentos são inalteráveis, porque é a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Sabia que haveria poder que iriam tentar mudar a lei de Deus como tentaram. Alguém diz assim, mas o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia não manda guardar o domingo como ressurreição de Cristo. Não está na Bíblia isso aí. Ah, o sábado é dos judeus. Não, o sábado não é dos judeus. O sábado foi dado lá no Éden. Não existia nem pecado. Deus fez tudo em 6 dias. E no sétimo dia ele abençoou, santificou e descansou. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Ele abençoou, santificou e descansou no sétimo dia, o sábado. Ele é o mandamento que mostra que há um Deus Criador que fez tudo em 6 dias e no sétimo dia ele abençoou, santificou e descansou. Mas Roma papal, Igreja Católica Romana, o que ela fez? Ela mudou o sábado para o domingo no terceiro século. Vai na história, está toda a história registrada. Ela mudou, Roma papal mudou a lei de Deus. E nesse momento, o Roma papal está articulando o mundo todo, os Estados Unidos, a Europa, para encabeçar o domingo como um dia de descanso por lei. Que é isso? Novamente ela interfere, agora ela está fazendo leis para obrigar a humanidade a guardar o domingo como um dia religioso. Oh, gente, Apocalipse 14, verso 9 a 10, diz que o domingo como dia religioso é a marca da besta. É o sinal da besta, Apocalipse 13 e 17. Por quê? Porque Roma papal, a Igreja Católica Romana diz, olha, o sábado, o domingo é nossa criação. Nós é que estabelecemos o domingo como dia religioso. Ela diz que é a marca dela. Roma papal diz que o domingo é a marca dela de autoridade sobre a terra. Não, o domingo não é a marca de Deus. É a marca da besta. É o sinal da besta. O que é a marca de Deus, o sinal de Deus, é o sábado. O profeta Ezequiel diz isso aí. Capítulo 20, verso 12 e verso 20. Diz, eis que Deus meus sábados, para que sirvo de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus que o santifica. O domingo é a marca da besta. O sábado é a marca de Deus. E Apocalipse 14, verso 9 a 10 diz, quem receber a marca da besta? Quem receber a marca da besta, na fronte ou na mão, receberá as pragas do Apocalipse. Vai receber as pragas do Apocalipse. Quem receber o domingo como dia religioso? Quem receber o domingo como dia religioso, porque o domingo, primeiro dia de semana, é a marca da besta do Apocalipse 13, 17. É o que está na Bíblia, gente. Você não encontra o domingo na Bíblia, não tem como dia religioso. É o sábado. É o quarto mandamento da lei de Deus, o sétimo dia da semana. Está lá. A única parte da Bíblia que Deus diz, olha, ninguém vai escrever, ele escreveu em 2 tábuas, os 10 mandamentos. Uma tábua, amor a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua, amor ao próximo como a si mesmo. Quinto mandamento da lei de Deus diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o dia da terra que o Senhor teu Deus te dá. E o sexto mandamento da lei de Deus diz, não matarás.
O 7º, não adulterarás. O que é adultério segundo a Bíblia? Adultério é quando homens e mulheres casadas têm relação sexual fora do casamento. Adultério é quando homens e mulheres solteiras têm relação sexual sem ser casado. Adultério, LGBT, homossexualismo. Adultério, porque fere o princípio da lei, a pureza do mandamento. O 8º mandamento da lei de Deus diz: não roubarás. O 9º, não mentirás. O 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo. Ah, minha gente, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai enquanto Ele está perto. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está tão próxima. Oh, nós estamos ansiando por esse dia. Ele vai vir para buscar a gente. A porta da graça ainda está aberta. A mão do Todo-Poderoso ainda está estendida para salvar. Gente, a eternidade está bem pertinho de nós. Oh, minha gente, o tempo hoje, o tempo é curto. E este é o Evangelho do Reino. Ele será pregado. A testemunha a toda a gente, línguas, povos e nações. Então virá o fim.